Orientação essa que é muitas vezes desperdiçada, muitas vezes mal orientada pelo próprio usuário e também pelos profissionais. Felizmente, existem muitos profissionais da área que têm esse cuidado, têm esse conhecimento e de prescrever atividades corretas para situações específicas. Essa que nós vamos discutir hoje é a atividade física no verão. Por que e qual é o problema da atividade física regular praticada sobre calor, né, com calor envolvido? Então, a gente vai começar a discutir sobre isso. Então, para poder instrumentar essa atividade, essa discussão, a gente tem que ter algumas ideias, apresentar algumas norteamentos, né, como pode-se dizer. Como utilizar o exercício físico no verão. Onde está presente o calor? Em que momento, em que condições, qual é o volume de treinamento ideal nessas condições ambientais, qual é a intensidade ideal ou responsável para se praticar uma atividade física sob o sol ou sob o calor, né? Onde que nessas condições ambientais. Sabemos hoje aí que Vitória, o Espírito Santo, tem médias de temperatura de 37 graus, 36 graus, 35 graus. Então, é em cima disso que a gente vai discutir. Trouxe algumas ponderações, pelo chat a gente vai poder discutir outras, principalmente sobre nutrição, se alguém tiver alguma dúvida, mas principalmente sobre desidratação a gente vai discutir hoje, e sobre atividade e sobre o que isso representa na termorregulação da temperatura. Vamos lá? Bom, regulação térmica no corpo humano. Nós temos a ideia de que, e temos o conhecimento de que o corpo ele se regula entre 36 e 37 graus e meio em ambientes que têm grandes variações de temperatura. Sabemos também, e é um fator predominante para a limitação da atividade física, é que essa temperatura ela não pode abaixar mais do que 5 graus. A partir desse momento que se abaixa demais a temperatura, a gente entra em falência de alguns órgãos, e esses órgãos ficam comprometidos. A desregulação da temperatura, ela pode causar morte. A regulagem da temperatura no corpo humano baseia-se em efeitos de produção de ganho de calor, e sua perda ou dissipação é um mecanismo bem Então, ele que processa as informações do que se a temperatura está alta ou baixa e faz essa regulagem. Então, ele é responsável por fazer deixar o organismo em homeostase, né? Deixar o organismo regulado. Então, ele funciona como um termostato, regulando a atividade de perda ou ganho de calor, né? Então, um exemplo claro, se a gente entra para fazer uma atividade física, ou inicia uma atividade física, automaticamente o corpo responde. Aumento de temperatura, e nesse aumento de temperatura, os sistemas reguladores eles entram em ação. Ou dissipando o calor, para poder equilibrar a sua homeostase central. Então o corpo ele detecta a necessidade de liberação de calor e regulação para poder criar homeostase. Exercícios de estresse térmicos. O custo dessa termorregulação pode ser considerado. O preço dessa falta de termorregulação é a morte. Pode ser tolerado uma queda de até 10
graus e uma elevação de apenas 5 graus na temperatura corporal. Isso, só para eu ter uma ideia, eu botei um exemplo claro nos últimos estudos nos Estados Unidos, que em 20 anos, mais de 100 jogadores de futebol americano morreram por estresse térmico durante os treinamentos ou competições reais. Então, por que o futebol? Se dá a pergunta. Porque foi o objeto de estudo e é das atividades que requerem mais desgaste energético no esporte. Em alta intensidade, são 3 a 4 tempos de jogo, eu não me lembro bem agora, mas eu acho que é mais de 3 muscular. Então, essa termorregulação, muitas vezes, precedida de uma falta de hidratação, de exigências musculares no treinamento, podem estar levados esse tipo de público, né, a ter esses problemas, a ter essas mortes súbitas no campo por treinamento ou por exigência no jogo real, em competições reais. As estratégias viáveis para não acontecer isso é uma boa compreensão da termorregulação e das maneiras de facilitar esses mecanismos. Essa expertise de entender como que a gente consegue manter a termorregulação é o segredo para uma boa prescrição de exercício. Né? Equilíbrio térmico. Esse slide representa bem como que a gente deve imaginar o equilíbrio térmico, a variação diária. Na parte de baixo, onde está escrito variação diária, você tem aí 36 graus, 37 graus, 38 graus. E isso é um balanço térmico de que, se você tem uma taxa metabólica basal, a taxa metabólica basal ela influencia na temperatura. Vamos dizer, se o uso desenfreado hoje em dia de termogênicos, né, onde a pessoa acha que o termogênico vai resolver todos os problemas, e você usa desenfreadamente, você vai acelerar seu metabolismo e, consequentemente, você vai ter todas as mazelas que um aumento de temperatura corpórea pode elevar. Principalmente se você não se hidratar bem, então você pode ter alguns comprometimentos. Atividade muscular, que é todas as atividades esportivas. Quando você utiliza desses músculos em contração, você está exigindo uma energia bem interessante, que é o principal fator de aumento energético no exercício. Os hormônios também têm influência, então aí a gente lida com as mulheres que estão entrando na menopausa, então assim, os grupos especiais também têm que ser levados em consideração, porque também influencia no equilíbrio térmico. Termogênese, indução dietética, a questão da sua nutrição, da sua alimentação diária, alterações posturais, meio ambiente. Quer dizer, se eu estou abaixado, eu tenho um desgaste energético, eu estou em pé ou outro. Meio ambiente, a influência da sala fechada, a influência da academia com ar-condicionado, a influência do calçadão a meio-dia, às 2 horas da tarde, às 6 horas. Então, quer dizer, para prescrever atividade física, praticá-la, eu tenho que ter esse conhecimento de que momento seria melhor eu realizar essa atividade. No outro lado, o ganho de calor, né? Todas essas descrições que eu acabei de falar são ganhos de calor. Eu ganho calor a partir do momento que eu faço atividade, que o meu metabolismo ele é incentivado de alguma forma, externa ou interna, a partir de atividades ou de alimentação, ou do ambiente que eu estou presente, né? E a perda de calor se dá por irradiação, condução, convecção, evaporação. São todas as formas de eu perder calor. A gente vai discutir mais apropriadamente sobre evaporação, que é a principal delas, né, que é o suor, né? Então essas duas balanças, esses dois conteúdos, vamos assim dizer, eles não dão a capacidade de manter a temperatura corporal ou aumentar ou diminuir. Qualquer alteração nessas atividades, a gente vai ter um desequilíbrio nessa variação diária. Vem esse calor corporal diretamente a partir das reações do metabolismo energético. A contribuição térmica
lembro bem o nome, mas uma... Bom, vamos dizer o calafrio mesmo, a taxa metabólica total, ele aumenta de 3 a 5 vezes, quer dizer, o corpo responde com liberando energia para poder retornar à homeostase. Durante um exercício intenso e prolongado, vamos dizer, um jogo de futebol acima de 1 hora, acima de 40 minutos, a taxa metabólica pode aumentar de 20 a 25 vezes acima do nível de repouso. Aproximadamente 20 calorias por minuto, teoricamente. Isso pode levar a temperatura central em cerca de 1 grau Celsius a cada 5 a 7 minutos. Bom, vamos colocar isso na prática. Uma prática regular de atividade física. Você é contratado como personal para poder trabalhar com um senhor de 40 anos de idade, para perda de peso. Se você não tiver a ideia de quanto de tempo você vai prescrever de uma atividade qualquer para essa pessoa, ela pode muito bem aumentar essa temperatura corporal a um nível que você desconheça, e se você prolongar muito essa atividade, em muito pouco tempo depois, uma ideia clara de termorregulação. Se você tiver essa ideia, você vai sentir, e pelo feedback que seu aluno te der ou o seu paciente, né, te der sobre o que aconteceu com ele em uma sessão de exercício, porque basicamente pode até não ser problemas ósseo-mioarticulares, pode ser problemas de má nutrição, de má hidratação, que está limitando ele na prática de exercício físico. Bom, mas aí esse slide está representando bem a perda de calor, como se dá a perda de calor, né? Você tem influência do calor a partir da temperatura do ar, da umidade do ar, pela radiação térmica do céu, então você recebe essa temperatura, né? E você também, junto com a condução, você recebe a temperatura, você está aquecendo a partir só pelo ambiente, que essas duas descrições que eu falei, sol e a reação térmica, a radiação solar refletida e radiação térmica do solo. Vamos dizer que aqui nesse slide está representado nessas 4 influências, além da condução e da execução de trabalho. Então, essa pessoa está em atividade, ele está fazendo contração muscular, ela está fazendo o seu sistema cardiovascular funcionar, todos estão dependendo de uma reação interna para poder equilibrar a temperatura. Porque se isso não acontecer, as consequências são bem graves. Então ela está dissipando o calor através da evaporação e suor, da convecção, da radiação e da evaporação respiratória. O que influencia o sucesso ou não dessa prescrição? Principalmente a boa prescrição. Saber o quanto tempo que ele consegue executar esse trabalho muscular sem desequilibrar aquela balança que eu mostrei no slide anterior. Então é vital que o usuário, a pessoa que está praticando atividade física, tenha esse autoconhecimento corporal para sentir os sinais e sintomas principalmente de uma desidratação ou os sintomas de fadiga muscular, que pode ser principalmente por excesso de calor. Lembrando mais uma vez que nós estamos aqui para falar sobre atividade física e calor, né? E atividade física no verão. Os mecanismos corporais para a termorregulação destinam-se principalmente para proteger contra superaquecimento. Isso é importante durante o exercício, em um meio ambiente quente, quando existe uma competição inerente entre os mecanismos que mantêm o fluxo sanguíneo, que é o sistema cardiovascular, e aqueles que proporcionam uma termorregulação adequada. O corpo se depara com 2 demandas cardiovasculares competitivas. Bom, primeiro, aquilo que eu falei, o músculo necessita de oxigênio para atender o metabolismo energético. Então, ele precisa desse oxigênio presente para poder irrigar com oxigênio. A partir disso, eu consigo fazer a contração muscular. Também, no mesmo momento, o calor metabólico gerado durante o exercício deverá ser transportado através do sangue dos tecidos profundos para a periferia. O que acontece nesse momento? Tem uma exigência dos dois lados, e o sangue resolve o problema dos dois. Então, se a intensidade do exercício ela for muito grande,
que vai acontecer? O sangue não pode fornecer oxigênio aos músculos ativos. E o que vocês sentem quando vocês estão numa intensidade muito grande do exercício, e no mesmo momento você sente uma fadiga muscular, uma certa letargia na continuidade do exercício, tonturas, desgastes, ânsias de vômito. Então, nesse momento, internamente está acontecendo uma briga ferrenha entre a exigência de oxigênio pelo músculo e também a exigência da termorregulação. Então, o hipotálamo está mandando mensagem assim, ó, tem que regular, mas você não está deixando, cadê o oxigênio para o músculo? Então, a gente tem essa ideia que dentro do corpo humano, e nessa briga entre termorregulação e músculo, alguém vai perder. Geralmente é o músculo que perde, e quando o músculo perde, você entra em falência muscular, né? E é a primeira sensação de fadiga que você tem no caso de atividade física no solo. Além dos ajustes cardiovasculares, a dissipação do calor metabólico durante o exercício, particularmente em clima quente, como eu falei, depende do mecanismo de refrigeração e do arrefecimento evaporativo. Entretanto, o preço é pago quando as demandas são impostas a reservas líquidas do organismo. Com frequência ocorre um estado relativo de desidratação. Desculpa por estar lendo algumas frases, mas a gente para não se perder nessa questão da condução da atividade. Tá? Bom, entramos na questão. Quando tem essa briga entre sistema regulatório e muscular, o que está acontecendo? Qual é o substrato, qual é o produto que está sendo solicitado pelo oxigênio, pela célula? O líquido. Todo líquido, e principalmente a água, os eletrólitos, os minerais, eles estão sendo captados para poder fazer acontecer vamos dizer, essa combustão, tá? Essa combustão muscular. A transpiração excessiva acarreta uma perda líquida mais pronunciada e uma subsequente redução do volume plasmático. Isso pode causar insuficiência circulatória, a temperatura central poderá avançar em níveis letais. Bom, quer dizer, se faltar água, o organismo para e você entra em fadiga muscular minimamente e em um processo degenerativo das suas funções. Se você não se hidratar, você tem um colapso. Termorregulação e busca por oxigênio para os músculos, e quem utiliza isso principalmente são os fluidos corporais, né, água, eletrólitos. Então a gente tem que sentir que, a partir disso a gente tem que saber quais são os sinais de desidratação. A desidratação pode ser classificada segundo o grau de gravidade, leve, moderada e grave. Mas todos eles você pode apresentar. São sinais clássicos da desidratação. Sede exagerada. Quando você chega, já tem uma ciência cultural de que quando você sente a sentir sede, você já está em déficit de água por mais de 2 litros de água corpórea. Então isso fica bem evidente quando você começa a sentir sede na atividade. Boca e pele secas, olhos fundos, né, ausência de pequena produção de lágrimas, diminuição da sudorese, dor de cabeça, sonolência, tonturas, fraquezas, cansaço e aumento da frequência cardíaca, queda de pressão arterial, perda de consciência, convulsões, coma, falência de órgãos. Uma leva a outra, é como se fosse um quebra-cabeça. Se você não prestar atenção na sede, na boca seca, nos olhos fundos, que são os primeiros sinais de desidratação leve, você vai desencadear outros problemas. Dor de cabeça, e da dor de cabeça, tontura e fraqueza, cansaço. Se você não tratar, você chega para desmaios, perda de consciência, convulsões, enfim. Eu também não tenho queda de pressão. Se eu tiver queda de pressão, eu entro em uma letargia, eu entro em um problema da condução desse sangue, da condução desse oxigênio, principalmente para suprir demandas musculares. E pior ainda, para suprir demandas dos órgãos internos. Então é bem problemático. Aí vocês devem estar se perguntando, como então nós vamos estabelecer uma linha segura de hidratação para evitar a desidratação? Tá? Temos que levar em consideração vários fatores que a gente vai discutir para frente. Perda de água no calor, a desidratação.
A magnitude da perda de líquidos em uma pessoa aclimatada, quer dizer, a pessoa que está em influência do meio ambiente, influenciado pelo meio ambiente, seja ele externo, fechado, frio ou quente, né? A partir do momento que eu saio do estado de repouso e entro em outro ambiente, eu estou em aclimatação. A perda de água por sudorese pode alcançar um máximo de aproximadamente 3 litros hora durante um exercício intenso no calor. Em base diária, você pode alcançar quase 12 litros. Entende-se, se eu estou fazendo uma atividade que eu chego a perder 3 litros de água, tem que ter um conhecimento de que essa pessoa não consegue repor isso no mesmo formato e na mesma velocidade que se perde. Então, se eu fosse indicar a primeira prescrição aqui, no calor, eu não indicaria atividades físicas prolongadas, atividades aeróbicas contínuas no calor, na atividade física externa. Por quê? Eu vou desidratar severamente e eu não vou ter como repor ao mesmo momento. Essa reposição ela vai se dar durante o dia ou a primeira hora, na maioria das vezes, e tem que se dar continuidade. O que as pessoas e os usuários da atividade não entendem é que, e parece que a partir do momento que eu matei minha sede com o primeiro copo d'água, eu já estou hidratado. Não é verdade. E se você for almoçar, ou geralmente acontece muito com jogadores de final de semana, perdem muito calor porque jogam 9, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, jogam durante 2 horas, depois vão para o churrasco, consomem sal, cerveja e acham que está se hidratando, e daqui a pouco, 4, 5 horas, em vários estudos já apontaram isso, que vem a óbito por problemas relacionados a problemas cardiovasculares. Tem o dito mal súbito, né? Que a gente costuma a cometer morte, muitos desses jogadores de final de semana. Então é vital que entenda-se que a reidratação, a hidratação, a compensação hídrica, ela tem que acontecer durante todas as horas que precedem a atividade física, principalmente dela aeróbica ou intensa, independente, mas que exige um consumo de líquidos importante. E para isso tem algumas consequências significativas. A queda do volume plasmático já é um problema para todo o restante da exigência cardiovascular, do uso do coração para poder fazer a injeção do sangue, diminuição do fluxo sanguíneo periférico. Quando a gente sente que as mãos estão formigando, os pés estão formigando, as pontas dos dedos estão perdendo sensibilidade, esse é um primeiro sinal de que alguma coisa está acontecendo e o cérebro está mandando mensagem dizendo, eu estou mandando sangue lá para o nível central porque lá está precisando regular alguma coisa. Então, a periferia que precisa de menos sangue, então ela vai ficar sem. Então, esse é um entendimento básico, simples, para quando nós formos explicar alguma coisa para o usuário, para aqueles que tem professor de educação física aqui trabalhando, ou enfermeiro que lida muito com que tem o primeiro contato dentro da PSF com as pessoas que fazem atividade, se sentem mal, ou sentem alguma coisa que foge do seu conhecimento, já busca o enfermeiro, o agente de saúde. Então é importante ter essa ideia. Falta de diminuição do fluxo periférico é o primeiro sinal que a atividade está um pouquinho exagerada. Então a gente tem que tomar um cuidado. Aí você pergunta, quantos minutos que você fez atividade, dona Josefina, que é um nome bem comum, né, nos nossos usuários de atividade? Aí eu falei assim, mais ou menos 40 minutos, 1 hora, tem gente que vai falar 1h30. Falei, então pode diminuir isso, porque o seu cérebro já está mandando uma mensagem bem legal. Volume de atividade física. Diminuição do ritmo de transpiração. É bem legal, o organismo é bem inteligente quanto a isso, porque quando você tem que regular parte central, o que acontece? As suas ramificações da sua termorregulação na pele, ela começa a secar. Se ela seca, ela já não transpira mais, porque a água que estava saindo para fazer aquela evaporação, o suor, para regular essa temperatura externa, ela vai ficar retida, porque já não está tendo mais água. Então, quando diminui o ritmo de transpiração, é outro sinal, quando você fica seco. Quando você seca, eu já não estou mais suando e minha temperatura está aumentando.
Então, isso já é uma demonstração de que alguma coisa interna está acontecendo, e o que está acontecendo é o aumento da sua temperatura interna já está maior do que aqueles 37,5 graus que você estava fazendo. Naturalmente, atletas chegam a 41 graus em suas atividades, né? Porque eles já estão treinados para isso. Até isso o corpo é inteligente demais que ele se adapta. A queda no VO2 máximo, que é o volume máximo de oxigênio, que a pessoa pode captar. Então, a partir do momento que eu não tenho mais sangue para poder utilizar, ou eu estou com essa restrição de oxigênio, até meu pulmão ele a elevação da frequência cardíaca, se meu coração está sofrendo, porque ele está tendo que captar muito sangue, né, para fazer sua sístole e diástole, então ele vai ter um comprometimento, ele vai trabalhar com bastante intensidade para poder captar esse sangue. E está com dificuldade de chegar por conta daquilo que a gente já conversou sobre a necessidade de condução sanguínea para termorregulação. Lembrando que nós estamos correndo nesse momento, em intensidades elevadas. Isso tudo está acontecendo porque o exercício está sendo intenso demais, volumoso demais, acontecendo tempo demais. Por isso essas consequências estão acontecendo. Também acontece queda na pressão e preenchimento ventricular, né? Quer dizer, isso eu já expliquei agora, que a partir do momento que tem queda na pressão de preenchimento ventricular, o coração tem que trabalhar mais para captar esse sangue e expulsar esse sangue. Redução de 25% a 30% no volume de ejeção do coração, quer dizer, também é consequência disso, daquele ritmo de transição, do fluxo sanguíneo, tudo está correlacionado. Declínio da pressão arterial e do débito cardíaco, também é relacionado, porque a partir do momento que tudo gera, a partir do momento da pouca circulação de sangue, ou da dificuldade desse sangue circular irrigado ou preenchido com oxigênio. Então, tudo isso desencadeado por uma desidratação, por falta de líquidos corporais, por falta da presença da água, vamos exemplificar a água e também dos eletrólitos, né, para poder fazer essa termorregulação. Por isso eu estou batendo na tecla da termorregulação, porque a gente tem que saber, se a gente for fazer uma atividade física, nós temos a responsabilidade de saber como hidratar, o que fazer para evitar alguma dessas mazelas. Bom, daí a gente entra nas dicas da boa hidratação. Não adianta a gente saber as consequências se a gente não tem a expertise de o que trabalhar com o nosso usuário. Bom, beber fluidos antes, durante e depois dos exercícios, vital. Mas aí vem a pergunta, quanto de fluido? Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair bebendo água, eu tenho que tomar o isotônico, porque hoje na mídia se vende muito, né, os isotônicos, e aí tudo é isotônico, a gente está tomando, eu vejo pessoas tomando isotônico como se fosse suco. Eu sou, além de professor de nível superior, eu fui coordenador de Salvamar e gerenciei Salvamar da Serra por 10 anos. E lá, na prescrição de alimentação, eu pedi o isotônico para ter na dieta dos guarda-vidas. E guarda-vidas se tornarem... Não sei, porque eu perguntei, isotônico você toma que horas? Não, não tomo aqui não, eu levo para casa e tomo na janta, ou tomo quando dá sede. Eu tinha 30 lá, tomei muito desse mês. Quer dizer, o consumo exagerado do sal que está presente naquele composto fez com que ele desenvolvesse uma hipertensão. Então, a hidratação irregular ou errada, ou falta de conhecimento acerca de quando usar essas ferramentas ou esses produtos também gera alguns problemas. Checar a cor da urina para verificar a sua ingestão de fluidos está adequada, né? Urina clara indica boa hidratação, urina amarela pode indicar algum comprometimento, alguma falta de substrato, alguma falta de hidratação. Evite bebidas carbonatadas, refrigerantes, no caso, alcoólicos e com cafeína. Por isso, tem um doutor em
em fisiologia, que estudou em Harvard, que ele tem uma palestra que ele diz que para cada copo de refrigerante, a gente tem que beber 25 copos de água para poder equalizar o seu pH. Quer dizer, imagina isso, um litro de refrigerante. Então, só para equalizar o pH, você tem que tomar 25 vezes a quantidade que você toma de refrigerante. Quando eu li isso e quando eu estudei isso, eu fiquei abismado. Eu sou um consumidor de refrigerante e estou bem propenso a não apresentar isso mais para o meu filho, nem para mim, porque isso já imagina aquelas pessoas que acham que para fazer atividade física já chega e toma uma Coca-Cola ou um outro tipo de refrigerante para poder matar a sede. E aí está prejudicando ainda mais a sua hidratação. Imediatamente antes da atividade física, beber de 170 a 300 ml de líquido. A 15 a 30 minutos durante a atividade física, beber de 170 a 350 ml. Imediatamente após a atividade física, beber de 220 a 500 ml. A temperatura dos líquidos deve ficar em torno de 15 a 20 graus, promovendo um melhor esvaziamento gástrico. Lembrando que líquidos gelados, eles promovem, eles melhoram o metabolismo. Se melhora o metabolismo, eles melhoram esse esvaziamento gástrico. Bom, quando você de água. Então tenta compensar isso realmente contando, né? Não pela saciedade, pela necessidade de estar se repondo. Então se você criar uma estratégia dentro das suas atividades, de carregar sua garrafinha, da sua mochila de hidratação, você não vai precisar e nem entrar em nenhum desses sintomas que nós já discutimos sobre hidratação. Depois da atividade, continue a hidratar-se. Uma boa prática é pesar-se antes e depois. A diferença na balança reflete no mínimo de líquidos a serem repostos. Só para título de curiosidade, atletas depois de jogos ele perdem de 5, 6, 7 quilos. Né? E uma das principais discussões hoje sobre hidratação, reidratação, recomposição, são os atletas de MMA. Quem já assistiu a uma pesagem horas antes, que é 8 ou 10 horas antes de uma luta, eles chegam a perder de 15 a 10 a 15 quilos para poder pesar e depois recuperar para a luta. E se vocês perceberam bem, geralmente esses não profissionais ou aqueles que não estão em alto nível não conseguem ter uma boa prática dessa atividade, vamos dizer, dessa luta, e chegando no segundo ou terceiro round, a produtividade deles cai e eles não conseguem lutar nem levantar mais os braços. Isso se dá a hidratação, ela não se dá logo de cara, então ela depende de algumas horas, e se você comprometer alguma das outras atividades, estou falando só sobre líquido, mas seus níveis de carboidrato não estão adequados, você não vai conseguir fazer a contração muscular efetiva e ideal para cada tipo de atividade. Então só dei um exemplo, mas você deve se manter hidratado e bem alimentado, escolhendo bem os tipos de alimentos antes e depois das atividades. Esses alimentos é evidente que são os carboidratos, né? Principalmente aqueles que mantêm sua glicemia ideal para manter a prática. Né? Vestimentas adequadas. A gente discute muito vestimenta, tem gente que está utilizando, tem algumas vestimentas hoje que refletem os raios solares, que evitam que você superaqueça. As vestimentas adequadas para o tempo quente deverá ser folgada para permitir a circulação livre do ar entre a pele e o meio ambiente, a fim de promover a evaporação a partir da pele. Quando você não deixa a pele transpirar, você vai manter essa temperatura mais ou menos como se você tivesse um ambiente úmido. E quando o ambiente está úmido, você não evapora, você não cria o suor. Você já deve ter percebido isso. Então, quando você não cria o suor, você retém esse calor, e quando essa temperatura, a umidade relativa do ar está muito alta, e o que geralmente uma roupa colada, uma roupa preta, e faz o mesmo efeito como se estivesse em um local que tivesse uma umidade relativa do ar muito alta. E se você
é acometido disso e deixa essa temperatura ficar interna, o organismo também vai ter que ser termorregular para poder compensar aquela perda. Então, se você produzir calor e esse calor ficar preso, você tem as mesmas consequências da radiação vinda do calor externo. Cores claras refletem os raios de calor, ao contrário das escuras, que absorvem e facilitam o ganho de calor radiante. Então, roupa folgada, roupa clara, que permita a evaporação, a sudorese, que permita que a sudorese aconteça e a termorregulação também aconteça, consequentemente. Cuidados na escolha das atividades físicas. Para fazer esse slide, eu pensei bastante o que colocar. Só que eu, como profissional de educação física, eu não vejo problema e também não vejo contraindicação em nenhuma atividade física. Você, poxa, mas o Claudino Júnior falou, não quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa, eu posso sair correndo aí milhas e milhas. Daí tem o porém. Não existe contraindicação para qualquer atividade no calor. Existe sim a necessidade de prudência em qualquer prática corporal. Prudência, ela é boa em qualquer ambiente, em qualquer tipo de discussão. E dentro da atividade física, o que é prudência? Saber o quanto que eu posso fazer, qual a intensidade que eu posso fazer o exercício e em que momento eu posso fazer o exercício. Prestando atenção nessas três premissas, você consegue fazer um exercício seguro. É claro, evidente, acompanhado por um profissional, né, de educação física, para poder prescrever isso, que é o único profissional habilitado para isso. Outra coisa que não tem no slide, mas é vital, e é quase que um fato. Qualquer pessoa que estiver fazendo atividade física, sendo no calor ou não, no verão ou não, só pode fazer atividade física depois de exames prévios. Né? Então, isso aí entra o médico para fazer todos os exames hemodinâmicos, se caso ele perceber que essa pessoa tem algum comprometimento, algum fator de risco, alguma doença associada, ele vai solicitar exames elaborados, como testes ergométricos, como os testes ergospirométricos, para poder, sim, outros testes cardiológicos, para poder fazer uma boa avaliação e uma liberação segura para a atividade física. Bom, ainda em cima dos cuidados, exercitar-se em umidade relativa do ar próxima a 60%. Isso é uma curiosidade na maioria dos profissionais. Poxa, umidade relativa do ar alta, baixa, o que isso reflete na minha atividade física? Bom, ela tanto muito baixa quanto muito alta, ela compromete severamente. Porque ela também lembra daquela balança do slide anterior? Ela faz parte daquela balança. Se a umidade relativa do ar estiver baixa, ele vai desregular e o organismo vai trabalhar muito para poder regular essa temperatura. Se o organismo tem que gastar energia para regular essa temperatura, seu exercício vai estar comprometido. Fato. E esse 60% de umidade relativa do ar é o índice considerado pela Organização Mundial de Saúde como ideal, como considerado ideal para a prática de atividade. Evitar atividades físicas entre 10 e 16 horas, principalmente pela emissão de raios solares que realmente afetam principalmente a pele e também comprometem a sua boa prática. Quanto mais quente, mais esse organismo de termorregulação vai precisar trabalhar para poder regular. Então, evite atividades entre 10 e 16 horas. Em caso de calor externo excessivo, buscar ambientes climatizados para a prática de exercício. É uma boa troca. Particularmente, eu tenho alguns receios sobre o uso da academia, porque eu vou melhorar minha saúde na questão da temperatura, mas eu não sei se aquele ambiente está higienizado suficiente para mim não cometer outros tipos de doença. Então, para os fins de termorregulação, você pode fazer nesses momentos, entre 10 e 16 horas, uma troca pelas academias. Muitas delas estão climatizadas, tanto com ar-condicionado, como ventiladores, como umidificadores de ar. Então, essas academias são uma boa saída para quem quer praticar atividade física segura. Também, prestando atenção que dentro desses ambientes tem que ter a prescrição feita pelo profissional de educação física. Exercícios contínuos de longa duração aumentam o risco de desidratação por conta dos poucos intervalos para compensação hídrica.
Então, se dentro daqueles exercícios, presta atenção bastante quando for prescrever a corrida, porque se você prescreve a corrida contínua, ela vai dar pouca possibilidade de hidratação, a não ser que essa pessoa estiver correndo com uma, com uma mochila de hidratação. Tá? Então, e outra coisa, a corrida contínua leva a você fazer um volume muito grande, acima de 40 minutos. E para esse tempo, para o calor, eu quase que contraindico se eu fosse prescrever. Eu não passaria muito desse prazo. Tá? Então, eu compensaria fazendo atividades físicas intervaladas, em curto tempo, para poder não chegar ao ponto de estar desidratado. Lembra que a desidratação é tempo de atividade dividido pela hidratação. Se eu faço atividade por muito tempo e me hidrato pouco, eu desidrato. É uma conta simples. As prescrições de exercícios físicos devem-se levar em consideração os fatores ambientais na hora da escolha de intensidade. Muito interessante, e as dicas, né, eu achei muito boas, principalmente relativo ao refrigerante, ao isotônico. São coisas que estão presentes no nosso dia a dia e muitas vezes é muito comum os pacientes, né, terem esse tipo de conduta. Eu tenho uma dúvida, professor, a respeito de essas dicas. Tem algum cuidado especial com a atividade física do idoso? Né? Tem alguma dica a mais para se dar? O que o profissional lá pode estar orientando? Tanto a família também, né, que vai estar acompanhando, muitas vezes ele não tem uma carga de exercício tão grande, mas eu acredito que, e aí o senhor me corrija se eu estiver errada, muitas vezes uma atividade física leve, o idoso pode estar desidratando com mais facilidade. E também, se há alguma diferença também na orientação que se dá com criança, né? A gente vai com criança para a praia, muitas vezes ela joga bola e brinca, né? Faz uma atividade bem lúdica, mas o que pode estar fazendo de específico para essas faixas etárias? Eu estava querendo mesmo. Uhum. Acho que eu não toquei ali, porque eu tinha falado nisso. Bom, idoso que quase que, imagina numa máquina. Eu vou desligar aqui o meu. Eu estava querendo mesmo que alguém tocasse no assunto de grupos especiais. Justamente porque eu não toquei ali, por isso que eu tinha falado no início da atividade. Bom, idoso, criança, cardiopata, eles quase que... Imagina como uma máquina. Tá tendo retorno aqui. É como se... Imagina o corpo como uma máquina. O adulto ele precisa de hidratação, ele precisa ter todas essas expertises que nós acabamos de discorrer. Para o idoso, particularmente, para a criança, são situações, uma situação em uma ponta e uma situação na outra. O idoso ele já está com o seu sistema circulatório dito com necessidade de uma observação melhor. Ele pode estar cometido com alguma deficiência já, em questão de algum órgão hipertenso,
ou diabético, ou com sobrepeso, ou alguma outro tipo de atividade, outro tipo de comprometimento, bem como a criança, ela também a gente não tem um controle sobre ela. Ela é muito ativa, o metabolismo dela é muito aceleradozinho. Então, o cuidado com o idoso, qual seria? Tomar cuidado com os sinais. Aqueles que, por exemplo, os familiares, geralmente o idoso ele tem essa preocupação, não tem muito essa preocupação com a hidratação, principalmente aquele idoso que pratica atividade física e aquele que já foi atleta. Então eu tenho um aluno que ele evita de tomar água durante a atividade, porque quando ele praticava, o professor dele falava que quem tomava água era fraco. Então ele vem com essa ideia de que beber água durante a atividade é ruim, vai enfraquecer. Né? Mas em todos os outros casos, quais são as dicas que a gente pode orientar? Oferecer, né, a alimentação, tentar, igual nós no PROEF, no Programa de Orientação ao Exercício Físico da Serra, nós incentivamos a prática da hidratação. Todo mundo tem que ter uma garrafinha. E nessa 1 hora de atividade, ele tem que tentar tomar aquele 1 litro de água. Geralmente os squeezers que tem hoje, você tem do seu lado, em 1 hora de atividade ele tem que tomar mais ou menos aquele 1 litro de água. Então a ideia do idoso é deixar ele hidratado. E da criança também é oferecer atividade. Oferecer o líquido para ele. Acontece com criança. A criança é mais fácil do que o idoso porque a criança pede água. A criança sente mais sede. E principalmente nos dois casos, o uso de elementos na nutrição que tenha bastante água, que reverte bastante em líquido, como frutas, a pera, a laranja, a melancia. Então fazer isso, utilizar essas ferramentas dentro da dieta. Para o idoso é fundamental ter um conhecimento que a partir do momento da desidratação acelera muito o processo de envelhecimento celular. Então, aqueles que tomam conta, que eles são cuidadores, os enfermeiros, tentar entender quanto que é para aquele peso corpóreo, para aquela estrutura, para a demanda de atividade do dia, do idoso que ele está tomando conta, que muitos dos enfermeiros são cuidadores também, né, tem essa segunda atividade, para saber o quanto que eu devo oferecer. É um cálculo que se deve fazer, se deve prestar atenção. Quanto que meu idoso, que o meu parente, tem que fazer de hidratação por dia, sendo ela com alimentos, sendo ela com líquidos. Aí sim, a gente vai ter um bom equilíbrio. E dentro da atividade física, a mesma recomendação. É claro, evidente, o idoso, ele tem algumas Respondeu sim. Eu fico pensando para a realidade muitas vezes das comunidades, na unidade de saúde, a gente vê então, no calor, muitas pessoas sedentárias, né? Vamos dizer que a maioria, né, são idosos, são pessoas, são donas de casa que às vezes no verão resolvem iniciar a sua atividade física, porque é uma época que a pessoa fica, o dia vai até mais tarde, e ele fica muitas vezes mais estimulado do que no inverno a começar uma atividade física. E eu vi que você colocou que toda atividade física, né, pode ser feita com cuidado e tudo, mas dentro daqueles horários permitidos, evitando de 10 até às 16. Mas para essas pessoas que são sedentárias, que estão começando agora, que orientações a equipe pode estar dando o tipo de atividade física com que iniciar com uma atividade mais leve, qual a orientação que deve estar para essas pessoas que estão começando e querendo agora principalmente esses pacientes que já são sedentários. Uhum.
Uhum. Bom, respondendo a pergunta, vou jogar para a realidade local de uma comunidade é, carente, que é geralmente quase a maioria que nós atendemos. E é o público mais fiel dentro da atividade física, graças a Deus. Dentro dessas atividades, nesse janeiro que eu estou atendendo na ponta, eu recebo várias pessoas que vão iniciar uma atividade. Eu ofereço a mesma atividade que eu ofereço os idosos. Eu trabalho com a maioria de 80% de idosos dentro da minha turma. Eu ofereço a mesma atividade. O que eu diminuo é o volume e intensidade de cada um. Principalmente porque essa pessoa não tem a técnica médico, eu faço avaliação de composição corporal, eu faço avaliação postural, eu vejo se ela tem problema ou não, eu sei da vida dela, sei o nome do pai, ela é acolhida. Mas e para as pessoas que não vão fazer parte do programa, que vão perguntar isso aos nossos colegas enfermeiros, médicos, professores, que vão receber alguma orientação, mas que vão fazer sozinho. A orientação e aí não tem como correr da caminhada. Todo mundo usa a caminhada porque é mais barata, porque dá para fazer a qualquer momento. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso pagar academia. Utilizando a caminhada como referência, como exemplo, a gente poder sugerir que o tempo de atividade não excedesse a 30 minutos. Independente se estivesse no lugar mais maravilhoso do mundo, que você fosse, eu queria caminhar para dar a volta e no final da praia voltar. Se você é sedentário, o que representa sedentarismo? E uma concepção que hoje está mudando, sedentarismo e inatividade. Você é sedentário é aquele que fica muito tempo sentado no mesmo lugar, o pessoal que trabalha atrás de um computador, que fica 8 horas por dia sem atividade, que mal levanta, essa pessoa é sedentária e inativa. Né? E aquela pessoa que chega em casa ainda não vai fazer nada, não vai lavar um carro, não vai cuidar de uma casa. Então, quer dizer, essa pessoa ela está sedentária. O inativo é aquele que não pratica fazer todas as avaliações, procurar o professor. Mas se isso não acontecer, se eu quero fazer uma coisa que seja um lazer, que eu não preciso desse tipo de atividade, não ultrapasse esses 20, 30 minutos de atividade. Faça na intensidade que você consiga falar seu nome, meu nome completo, Claudino Rodrigues dos Santos Júnior. E se eu me sentir ofegante a falar isso aqui, é um sinal de que eu estou excedendo a intensidade do exercício. São dicas simples para você orientar. Saiba, antes de sair, se hidrate, tome um copo de água, no meio do caminho, dependendo, em 15 minutos, como a gente falou nos slides, tomar de novo água, não sinta sede, não sinta a boca ressecada e não misture atividades. Geralmente o sedentário o que faz? Ele quer resolver o problema de 3 anos em 3 dias. Ele se matricula, ele começa a caminhar, ele se matricula na musculação, vai fazer zumba e vai fazer funcional na praia. Essa pessoa corre um grande risco de desenvolver ou desencadear um mal súbito, porque o coração, vamos dizer que o coração está paradinho ali, todo cheio de arteriosclerose, amarelinho por fora, amarelinho por dentro, e essa pessoa vai fazer atividade física intensa. Ela corre um grande risco de ter um mal súbito, porque a exigência motora, a exigência cardiovascular vai ser imensa. Alimentares quanto hábitos relacionados ao exercício físico. Não é de uma hora para outra, mas os resultados vêm. No primeiro dia que você faz atividade física, se você fizer num ambiente controlado, pouco tempo, só para matar aquela vontade, com certeza você vai dormir melhor.
Se você diminuir peso, você vai deixar de ter alguns sintomas relacionados a ronquidade. Bom, obrigada por essas dicas. O pessoal está um pouco tímido aí, não fizeram perguntas agora, e nós nos colocamos aqui à disposição para responder quaisquer dúvidas que vocês tiverem através das nossas teleconsultorias, e queremos agradecer a todos pela participação e também ao professor Claudino Júnior por essa palestra tão proveitosa, tão interessante. Muito obrigada. Nutricionista no caso da mudança de hábitos alimentares. Boa tarde.